Muito bom dia a todos. É sempre uma alegria quando nós podemos dividir as nossas experiências, quando nos entregamos à mensagem de Jesus e nessa prática, agradecer essa bênção maravilhosa faz com que aquela primeira emoção quando o nosso Zé Augusto começou a agradecer a Deus, julgo eu que muitos de nós aquietamos a alma, serenamos os pensamentos. A tarefa que nos compete nesta manhã é mesmo uma tarefa de gratidão. Nós vamos acompanhar o pensamento tanto de Allan Kardec como de João Cleófas, espírito que apoia o trabalho mediúnico de Divaldo Franco na Casa Espírita. E nós vamos começar com o pensamento de Allan Kardec, que nos diz que o recolhimento e a comunhão dos pensamentos são as condições essenciais a toda reunião séria. E isto é muito interessante. Aquilo que nós nos propomos, enquanto espíritas, é ter uma atividade séria e condigna daquilo que nos possa tanto elevar como ajudar os nossos companheiros a encontrar um caminho de paz. A reunião que estamos a fazer nesta manhã é uma reunião séria. No entanto, feliz, alegre. A seriedade não precisa nos tornar sisudos, mas é uma reunião séria. Nesta tarefa, eu gostaria que nós pudéssemos nos sentir de diversas formas. Mas a primeira que eu gostaria de colocar é que todo o trabalho está a tratar sobre mediunidade. E alguns companheiros que aqui estão, não estando afeitos à própria atividade mediúnica da casa, podem sentir que esta é uma proposta que não lhes traz mais-valia. Outros de nós podemos julgar que, não tendo a tal mediunidade ostensiva, podemos também estar fora deste conceito. Mas não. O que nós queremos hoje também, dentro da tarefa, é que nós nos apercebamos que na tarefa, por exemplo, da palestra, que se faz semanalmente nas casas espíritas, na divulgação pública, está ali um trabalho mediúnico. Na evangelização, quando estamos a cuidar da semente que Deus nos permite trabalhar e auxiliar, há uma atividade mediúnica. No trabalho de irradiação, com ou sem médiuns ostensivos, temos reuniões mediúnicas. No trabalho de manutenção das casas, na limpeza, há trabalho mediúnico. O que o Zé Augusto fez aqui no início, agradecendo a Deus, é o que nós devemos fazer quando, em conjunto, vamos desempenhar tarefas que, aparentemente materiais, podem e devem ter cariz espiritual. Todos os nossos gestos são vistos e revistos, quer por aqueles que estão nas casas espíritas no plano invisível, em tratamento, ou por aqueles que nos acompanham pelos mais variados motivos. Então, nós estamos sempre relacionados com as questões mediúnicas. Ostensivamente ou não, todos somos médiuns. Então, aquilo que vamos apresentar a seguir não deve, de forma alguma, da nossa parte, e isto é um pedido que vos fazemos, não rejeitem a perspectiva de dizer isto não é para mim, isto é para outro tipo de trabalhadores, isto não serve para a minha tarefa, e sim para a tarefa específica. A reunião séria faz-se porque todos estão em comunhão de ideais. E é isso que nós estamos hoje aqui a fazer, com alegria. Para que depois saibamos que não é um conceito que nós venhamos trazer particularmente, é um conceito da espiritualidade. Então, as informações que vão ter a seguir, ou as orientações, são tanto de João Cleófas como de Allan Kardec. Nós queremos fazer referência a outro detalhe, antes de irmos para este processo, porque é uma questão de agarrar os conceitos, né? De abraçá-los, de sentir como nossos, sentir como uma oportunidade na nossa vivência. Por que é que vamos insistir que a mensagem é espiritual? Porque os espíritos, quando nos trazem mensagens libertadoras e orientadoras, não fazem para passar o tempo, para trazer uma comunicação, porque é engraçado
tem alguma graça comunicar-se conosco. Não. É um trabalho de amor, um trabalho de entrega. E ainda por cima, temos médiuns de grande abnegação na vida para nos trazer mensagens sinceras, puras e com grande valor moral. No Livro dos Espíritos, nós encontramos uma pergunta muito interessante em que nos fala se nós podemos resistir às orientações superiores. E o Espírito, ao contrário do que nós imaginamos quando vamos ler a resposta, diz não. Não podemos resistir? Não. A força moral é irresistível. Nós podemos demorar a tomar as decisões, mas a força moral superior, ela é irresistível. Então, é um processo nosso de abertura do nosso coração, dos nossos interesses. Então, quando estivermos a ver estas mensagens, não é de A, B ou C, é um trabalho em conjunto do plano espiritual com o plano físico, em que muitos dedicaram as suas horas para nos transmitirem mensagens desta natureza. Então vamos abraçá-las. É o nosso pedido para que esta reunião tenha os seus efeitos. Então, requisitos para um médium seguro. Eu estou a falar aqui só para os médiums? Ostensivos, pelo menos? Não, não é para todos nós. Então, gente, isto é para nós. Tá bem? Primeiro ponto, equilíbrio. A palavra equilíbrio vai entrando muitas das vezes no nosso léxico como uma coisa comum. Eu estou a ler um livro espírita e os benfeitores dizem: olha, é preciso ter isto, equilíbrio, por aí fora. E eu leio o equilíbrio, mas não sinto o que é o equilíbrio. Cada palavra que nos chega da espiritualidade deve ser sentida e vivenciada como algo que nos caracterize o ser para a nossa libertação. Por exemplo, acabei de falar libertação. Né? Pode ser uma palavra vã, mas não. Se eu pensar na libertação, eu serei um ser integral, livre das amarras com que eu vou me permitindo viver, através de sensações negativas, de escravização a questões mais materiais, temporais e por aí fora. Então, o equilíbrio deve ser uma dessas palavras em que nós, ao lermos, tenhamos um conjunto de conceitos mentais não automatizados, mas de sensibilidade real. Ou seja, equilíbrio. Nós pensamos normalmente o que é o equilíbrio? Confesso que raramente. Então, o que é que nos diz João Cleófas? Diz-nos: sem uma perfeita harmonia entre a mente e as emoções, dificilmente conseguem os filtros psíquicos coar a mensagem que provém do mundo maior. Então, equilibrar mente e emoções. Reparem que é trabalho. Nós estamos a estudar a doutrina espírita e a granjear conceitos de tal forma elevados que vão em contradita com as nossas emoções. E eu tenho uma decisão ou duas para tomar. Ou resolvo pela minha mudança, ou me resolvo pela minha mudança, ou permanecerei atento e vigilante aos meus enganos do passado, desculpando-me, dizendo que as minhas emoções são minhas, eu nasci assim, eu vou viver sempre assim. Eu sei qual é o nome que vos passou pela cabeça, mas não é isso que interessa. Então, aqui, na lógica, o que João Cleófas está a nos dizer é: façam este esforço, vejam aquilo que aprendem, harmonizem a mente e aceitem estas verdades espirituais e equilibrem a emoção dentro disto. Porque aí sim será possível que nós retifiquemos, ou melhor dizendo, aceitemos as mensagens espirituais que nos chegam, mesmo que intuitivamente, mas de forma equilibrada, em harmonia com as novas emoções que abraçamos. Então é um trabalho constante. Depois fala-nos na conduta, a nossa conduta. Santo Agostinho dizia-nos para que nós chegássemos no final do dia e avaliássemos a nossa conduta, para verificar se, porventura, poderíamos ter feito melhor em algum momento daquele dia. Se nós conseguiríamos ter um relacionamento mais pacificado, se a nossa palavra dita naquele momento poderia ser outra. Avaliar a conduta. Por que os Espíritos nos falam sobre a conduta? Porque é algo que também nos escapa muitas vezes. Estas referências que a espiritualidade nos faz, eles não escrevem porque está tudo a correr bem. Não, porque eles sabem que nós estamos na Terra para a nossa melhoria.
Então, na conduta do dia a dia, na prática daquele equilíbrio encontrado, João Cleófas diz-nos: a vida não fundamentada em uma conduta de austeridades morais só muito raramente logra o intermediário dos espíritos uma sintonia com os mentores elevados. Estamos na casa espírita, queremos prestar o nosso melhor serviço, porque um dia nós adentramos pela casa espírita e fomos recebidos com todo o carinho, com toda a atenção, e afinal a minha cura nem era aquela que eu pretendia. Ela estava num patamar muito superior e deu-me muito mais do que aquilo que algum dia eu pleiteava quando batia a porta da casa espírita. Entretanto, essa gratidão por essa descoberta, por essa vivência, implica que eu deverei fazer austeridades morais. É um termo interessante, não é? Austeridades morais. Ou seja, trabalhar aquilo que eu sei que devo modificar em mim e fazer com esforço. E a palavra não é à toa. É mesmo um esforço. Cada um de nós que hoje, porventura, viva algum momento de ciúme, de incerteza, alguma ansiedade, alguma revolta do passado, alguma mágoa, qualquer um de nós que tenha esse tipo de bagagem na mente, no coração, tem um trabalho hercúleo para fazer. Hercúleo. Quando eu não conseguir olhar nos olhos dos meus companheiros, da minha esposa, do meu marido, quando eu não conseguir abraçar os meus filhos, quando eu na casa espírita, porventura, tiver diferenças com alguém, eu tenho algo a trabalhar. Custe o que custar. Eu posso ter todas as razões do mundo. Como, por exemplo, vou pedir aqui... Filipa, quando faltarem 10 minutos, avisa-me, por favor. Obrigado. É essa mudança, esse esforço que nós precisamos fazer, que é olhar para nós mesmos, verificar quais são as nossas dificuldades e trabalhar cada uma delas com o tal esforço hercúleo. É necessário, acreditem. A tal razão a que nos referíamos, eu posso ficar com ela, mas vou morrer com ela. E a minha relação não melhora. Então temos trabalho. Mas sabe o que é maravilhoso? É que é um trabalho com alegria. Eu não estou sozinho. Eu vou pegar um livro de Joana de Ângeles, vou pegar o Evangelho, vou pegar o livro dos Espíritos. Nós temos instrumentos fantásticos diante de nós, em que vamos abrir e a mensagem vai estar lá, límpida, clarinha, para que nós saibamos duas coisas. Temos um bom caminho e estamos bem assessorados. Não nos falta nada. Apenas a decisão, muitas das vezes. Então, a nossa conduta deve ser revestida destas austeridades morais para modificar aquilo que tem que ser modificado. Então, requisitos para um médium seguro, também a conduta, também esse esforço. De vez em quando? Sempre, não é? Constantemente. Eu hoje estou ótimo, cheio de alegria, radiante. Mas amanhã surgiu uma situação diferente na minha vida. E eu vou ter o efeito em mim relativamente a esta experiência. Ora, então eu vou me acomodar a isto? Não, vou retomar o estado anterior, o quê? Gratuitamente? Sem mais nem menos? Sem raciocinar, sem refletir? Não, pensando no processo e retificando. Concentração. Este é muito interessante. Eu imagino que aqui não tenha ninguém que esteja a fazer uma oração e o pensamento vá parar em qualquer outro assunto. Imagino eu. Estou muito enganado? Não, pelos sorrisos eu já percebi. É muito comum nós vivermos em momentos de grande desconcentração. O mundo muito acelerado, a nossa anuência com essa aceleração faz com que nós adentremos no mundo em grande correria e não paremos. Voltando ao início deste trabalho, muitos, com toda certeza, isso eu posso afiançar, sentiram a mudança do psiquismo ambiente e individual quando começamos a agradecer a Deus. Não tenho a menor dúvida disso. E cada um sente este processo. Agora, o exercício de concentração é isso mesmo, é um exercício. Não julguemos nós que vamos fazer trabalhos de meditação ou de concentração, começar do zero e estamos aqui a fazê-lo. Demanda tempo. Por quê?
Porque nós, normalmente, não nos preocupamos com isso e julgamos que eu agora vou me concentrar. Não é fácil. É preciso técnica, exercício, vontade e muita perseverança, que é a palavra mágica para isto, para que nós consigamos alguns exercícios e alguma concentração. Ora, no trabalho mediúnico, a concentração é importante, porque após aprender a técnica de isolar-se do mundo externo, para ouvir interiormente e sentir a mensagem que flui através das suas faculdades mediúnicas, poderá conseguir o trabalhador honesto registrá-la com fidelidade. Eu quero fazer a minha prece. E eu estou preocupado com inúmeras outras coisas. E enquanto eu não sereno o meu pensamento, eu não vou conseguir comunicar com segurança com os meus benfeitores espirituais. Com Jesus, com Deus, não vou conseguir. Eles estarão em contato conosco e vão nos auxiliar, isso não tenhamos dúvidas. Mas eu terei dificuldades em me comunicar com eles. Então o exercício é mesmo este, é trabalhar a concentração para que consigamos essa sintonia, porque a comunicação é de duas vias. Eu comunico e recebo. Se a minha mente está cheia de ruídos, João Cleófas também chama esses ruídos de ruídos psíquicos. É fazer o tal silêncio psíquico, mental, para poder perceber aquilo que está à nossa volta. Então este é um exercício de concentração para podermos ter a mensagem que nos chega, em qualquer condição, límpida, porque senão estará sempre coroada de outras experiências. Oração. A oração é o mais forte estímulo que o homem pode dispor para planificar-se. Isto não é uma frase solta, é uma frase muito poderosa e verdadeira de Joana de Ângeles. Muitos de nós, e depois temos os efeitos disto, julgamos que a oração é um mero exercício de proferir palavras. A primeira oração é silenciosa, que é aquela em que eu me comunico. As palavras serão a verbalização daquilo que nós sentimos, que também é um exercício para nós, e a condução de um conjunto de pessoas que estão conosco num trabalho na casa espírita, para que todos levemos ou elevemos os nossos pensamentos num objetivo comum. E a oração é mesmo importante. É muito comum, e tenho ouvido, e acho graça a isto também, eu estou com este problema, o Casimiro manda-me orar, eu vou à casa espírita, mandam-me orar. A grande questão também é como eu oro. Se eu orar como rezava, então eu terei alguma dificuldade em comunicar. A oração permite, inclusive, que o nosso campo mental abra caminho para que eu receba auxílio, mesmo não verbal, mesmo não ostensivamente mediúnico, para que as minhas células registrem alegria e gratidão. Mas haveria muito a falar sobre a oração. Aliás, eu acho maravilhoso que no Evangelho há um capítulo inteiro sobre diversas orações. E começa por dizer que as orações ali colocadas têm um fundo moral. Então, todas, sem exceção, devem ser estudadas por nós como caminhos para a nossa conduta moral. Então, a oração é tão importante que leva um capítulo inteiro com inúmeras orações. E o que diz Cleófas? Diz, não exercitando o cultivo da prece como clima de serenidade interior, ser-lhe-á difícil abandonar o círculo vicioso das comunicações vulgares ou comuns, para ascender e alcançar uma perfeita identificação com os instrutores da vida maior. Então a oração, a prece sentida e interiorizada em primeiro instante. Eu agora vou fazer aqui mesmo um parênteses. Nós temos que ter em atenção que, quando estamos a fazer uma oração num grupo de trabalho, primeiro a oração não é individual. Esqueçam, isto é uma sugestão, esqueçam o eu. Eu agradeço, eu peço. Nós. Logo envolve todos os companheiros. Este é o primeiro preceito. Mas se eu tenho o preceito do nós, eu tenho que falar em conjunto, para que todos estejamos em harmonia.
Então eu devo fazer um primeiro espaço de silêncio, preparando porventura os pensamentos, para que depois comecemos a orar. Muito comum, sentamos-nos à mesa, então, Isaías, vais fazer a prece. Isaías começa, não estou a dizer que você faz isso, né? Por favor. Né? Isaías começa, Senhor, abençoa-nos, protege, não sei o que mais, assim seja. E o que é mais interessante é que no final o que é que fazemos? Bom, Isaías, Zé Augusto, Filipa, 10 minutos, linda, obrigado, Filipa. Viram aquele problema e por aí fora? É notório que muitas das vezes nós estamos a orar, mas não estamos a sentir. Não é o reflexo material do que eu estou a dizer. É que isto que acontece muitas das vezes pode ser o próprio alerta para nós de que nós não estamos interiorizando uma oração. Digam-me com sinceridade, ou sintam pelo menos. Quando eu estou a orar e eu estou sinceramente ligado a Jesus, aos benfeitores espirituais, alguém consegue abrir os olhos de seguida e tomar um outro assunto em cima da mesa? Sinceramente. Não, porque é uma envolvência tão agradável. Até me custa, por vezes, pedir para os companheiros abrirem os olhos. Porque nós, quando vemos as obras de André Luiz, há uma coisa maravilhosa que acontece no período da oração, e isso vale em grupo como individualmente, é que quando nós terminamos a oração, as bênçãos estão a cair. E nós estamos a absorver, materializadas sobre nós. E se nós desligamos, elas continuam a cair. Só que eu não as sinto. E como filho de Deus, eu tenho o direito de receber as bênçãos que o Pai nos oferta. Então, a oração vivenciada, sentida, porque quem está conosco no próprio trabalho espiritual, lembram-se, no trabalho de manutenção da casa, na limpeza, na evangelização, na irradiação, no passe, na palestra pública e na tarefa mediúnica propriamente dita, nos trabalhos de estudo, as orações são sentidas com uma grande energia, quer por quem participa, quer por aqueles que na espiritualidade nos acompanham. Então, a oração é extremamente importante para que nós sejamos médiuns seguros. Disposição. É tão lindo. Nossa vivência lá fora, tantas azáfamas e por aí adiante. Mas há uma coisa muito importante. Vou-vos referir rotina. Rotina. Nós achamos que a rotina é uma coisa chata, aborrecida, parece que estamos sempre a fazer a mesma coisa. Não muda. Se eu chegar em casa todos os dias e abraçar a minha esposa, todos os dias, é rotina? Materialmente e fisicamente pode ser. Mas se eu fizer isso de coração, não é rotina. É sempre uma coisa nova. É algo que nos renova. Rotina é fazer as coisas de forma sequencial e repetida sem tomar conta de que estamos a fazê-las. Fazer o bem a vida inteira é rotina? Depende de como eu faço. Fisicamente, é uma rotina. Mas espiritualmente é sempre uma coisa nova. Por quê? Porque procuramos ter consciência, ou deveremos procurar ter consciência, lucidez sobre o que estamos a fazer. Então a nossa disposição é o que é que eu vou fazer na casa espírita? O que vou fazer no meu lar? O que vou fazer no meu trabalho? O que vou fazer agora que vou apanhar este veículo para me conduzir para aqui ou para acolá? Lucidez. E isto vai nos trazer disposição para tudo. E se eu pegar o meu carro, ou o veículo que for, um transporte público, e estiver completamente alienado do que estou a fazer, sou capaz de arranjar um problema e nem dou por elas. Agora, se eu apanhar um transporte público e disser assim, mentalmente, bom, este veículo vai me transportar, muita gente trabalha para que isto aconteça. Então, nós temos uma disposição. Eu costumo brincar, volta e meia, quando vou tratar alguns assuntos, dizer assim, eu vou levar este meu corpo para poder comunicar com esta ou aquela pessoa. Que é para ir assim, levezinho. Então, quando vamos apanhar também o nosso carro, quando vamos conduzir, lembremos-nos, é só um instrumento para nos levar daqui ou acolá. Não é arma. Não é nenhum título que o carro nos dá a dizer que nós podemos fazer o que quisermos e ofendermos e por aí fora e continuamos isentos. Aquilo é só uma carapaça, como o corpo também o é. A responsabilidade ainda é do
espírito, nossa. Então, a nossa disposição para fazer as coisas depende muito da nossa lucidez. Então, eu vou há 20 anos à casa espírita, estou no trabalho do passe, estou a distribuir aquela energia toda, já não aguento mais isso. Claro, não sabe o que está a fazer, não consegue perceber a luz que chega dos benfeitores, o benefício que a outra pessoa está a receber, o quanto eu beneficio ao ser um canal para este processo, eu não me apercebo. Então, eu entro na rotina. Sabe o que é que eu faço? Fácil. Não gosto mais disto. Vou ver se vou para outra casa, vou deixar o trabalho. Não é? Quando isto acontecer, cuidado, reflitamos o que é que nós queremos da vida, porque a nossa disposição depende desta luz. Não se afeiçoando à valorização do serviço, em plena sintonia com o ideal espírita, torna-se improvável a colheita de resultados satisfatórios no intercâmbio medianímico. Lucidez. Imagine que eu vou para um trabalho só de estudos. E aquele trabalho dura tanto, meu Deus. 3 anos, 2 anos, 6 meses, todas as quintas-feiras, todas as quartas eu vou para o trabalho. Falta de lucidez. É uma oportunidade maravilhosa que todos nós temos. Bom, daqui também teríamos muito para conversar. Humildade. Eu até a semana passada, eu só tinha um defeito. É verdade. Eu era humilde. Hoje não, hoje eu percebi que eu sou perfeito. Então já não tem problema nenhum. Meus queridos companheiros, humildade tem muitas definições elevadíssimas por parte dos nossos benfeitores. Há uma que eu agarro porque diz-me muito a racionalidade, que é a humildade coloca-me num patamar em que eu não sou pior do que ninguém, mas também não sou melhor do que ninguém. Eu vou tratar todas as pessoas com a mesma emoção, respeitando naturalmente as questões sociais, mas vou tratar todos de igual forma. Sentir igualdade. Ninguém é melhor do que nós, ninguém é pior. O que é que isto implica? Respeito pelo próximo, em qualquer condição. Isso é que nos pode tornar humildes e reconhecendo também a obra em que estamos inseridos. Somos pequeninos, mas somos filhos de Deus. Temos a força de Deus em nós. O amor em nós. Ninguém está isento dele. Podemos misturar as nossas emoções e estragar muitas das vezes essa força utilizando-a de forma negativa. Mas todos nós temos isto em nós. Escasseando-se o autoconhecimento, reparem, onde me posiciono, quem eu sou, como é que eu me relaciono, bem poucas possibilidades o médium disporá para uma completa assimilação do ditado espiritual, porquanto, nos temperamentos rebeldes e irascíveis, a supremacia da vontade do próprio instrumento, ou seja, a nossa, anula a interferência das mentes nobres desencarnadas. Por quê? Porque se eu não for humilde, sou eu que estou cheio de luz, sou eu que estou cheio de razão. É como se eu virasse o foco, temos aquela luz, e se eu estiver a olhar só para aquela luz, tudo bem, não é? Só que eu não vejo nada. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ter humildade para reconhecer que é necessário que eu me coloque num caminho de renovação. Eu não sou melhor do que ninguém, também não sou pior, por isso, nada de virmos com tristezas para a casa espírita. Amor. A solução para os nossos problemas está reduzida a 3 letras. Qualquer problema, ame. Tudo bem? Simples? Tudo. Nós ainda lutamos muito para perceber que essa é a nossa solução. Nós colocamos muitas coisas à volta, não é? Mas tudo bem, nós somos seres, estamos a evoluir, não é? É que nos diz Cleófas, não estando o espírito encarnado, aclimatado à compreensão dos deveres fraternos, repare, aclimatado à compreensão dos deveres fraternos, aí dizemos o que nós quisermos, ofendemos, magoamos e continuamos na mesma. Fraternidade. Aclimatar a nossa mente à fraternidade. Então, em nome do amor que desculpa, do amor que ajuda, do amor que perdoa, do amor que edifica,
torna-se invariavelmente medianeiro de entidades perniciosas com as quais se compraz afinar, quando não estamos nessa condição. E nós queremos sintonias elevadas. Atenção, um detalhe aqui, um pequeno parênteses, que pode passar pela mente de alguns companheiros. Então não vamos receber as entidades sofredoras? Vamos, é claro que vamos. Mas quem é que nos está a assessorar para podermos atender às entidades sofredoras? Os benfeitores. Então a nossa sintonia é com eles, servindo como instrumento para atender aos irmãos em sofrimento. Ora, então a nossa conduta deve estar em sintonia com os benfeitores espirituais. A nossa linha de amor e de entendimento e de esforço é por aí. Conclusões. Quantos minutos? Acabou, não é? Muito bem. O Ministério do Intercâmbio Mediúnico é, sobretudo, um labor de autoburilamento, no qual o encarnado mais se beneficia. Ponto extremamente importante. Quem é que beneficia com o trabalho mediúnico? Somos nós. Ponto. Mas isto é um estado de consciência. Quem não pretende dominar-se não consegue ajudar os que se debatem na indocilidade sobre as vergastadas da frustração e do desequilíbrio. Aquele que se recusa a ascender por esta ou aquela razão, na teimosia das paixões em que se demora, sincroniza mentalmente com os espíritos rebelados, sintonia, que o martirizam e cuja companhia se lhe torna habitual. Mediunidade é faculdade psíquica que se pode considerar meio, instrumento, ponte que faculta o intercâmbio entre duas situações vibratórias. Aquele que não prepara esse meio, convenientemente, jamais logra sair de si mesmo, tão vencido se encontra pela predominância da personalidade em desalinho. Aquele que não prepara este meio, se não formos capazes de manter o nosso concurso mediúnico em forma de testemunho de amor pelo nosso próximo, na esfera física, não teremos condições de abrir a alma em flor ao sol da misericórdia divina, em benefício dos nossos irmãos infelizes do mundo espiritual que esperam por nós. Ofertemos as nossas disposições a Jesus Cristo, o amigo operante que soube transformar-se no excelente médium de Deus, deixando que a suprema vontade do Pai se lhe fizesse a própria vontade até o momento do holocausto, por amor a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Com licença.